Que bênção ir até a sua casa, mais uma vez, e poder participar daquilo que Deus está fazendo na igreja neste tempo. E te dar uma palavra de Deus que eu creio que recebi do Senhor para este momento. Eu quero dizer que eu também estou sempre pensando em vocês. Eu estou com tanta saudade e penso em vocês o tempo todo e oro por vocês pedindo que o Senhor continue te protegendo e te guarde durante este tempo e que o Senhor te abençoe com a sua família para que você conheça o Senhor Jesus Cristo ainda neste tempo, dessa segunda onda e do lockdown, que você conheça mais Jesus até neste tempo de descanso. É o que eu creio que Deus está fazendo, nos permitindo tirar até mesmo forçadamente um tempo de descanso neste momento, que possamos conhecê-lo ainda mais. Não fique só assistindo, sabe, o Netflix ou então as novelas da televisão. Tudo isso é muito bom, mas dedique um tempo também para estar com o Senhor. Comece a ler alguns dos meus livros que você ainda não leu, certo? E também tire o seu devocional todo santo dia. Amém? Procure conhecer mais do Senhor. E eu creio que quando tudo voltar ao normal, como era antes, pelo menos vamos saber que tivemos um tempo frutífero com o Senhor. Amém? Eu quero falar de algo também que eu já falei com os pastores que o Senhor me deu. Em uma das últimas mensagens que eu estava aqui pregando e, enquanto eu pregava, eu via todos vocês no Espírito. E o Senhor me disse assim que deve ser o pastorado. E Ele me deu esse verso, naquele momento Ele me deu esse verso em Colossenses, capítulo 2. E aqui diz o seguinte, Paulo falando, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Perceba, Paulo disse, mesmo estando ausente quanto ao corpo, como agora mesmo como seu pastor, estou ausente quanto ao corpo, mas eu estou na sua casa, pela tecnologia. Amém. E graças a Deus pela tecnologia, eu creio que isso veio do Senhor. Amém. Deus permitiu essa invenção e essas descobertas na tecnologia para um tempo como este. Amém. Mas olha, fisicamente estou ausente. Amém. Mas escute isso. Se nós pastorearmos no natural, nós ficaremos confinados aos sentidos. Amém? Até no aconselhamento não podemos ficar confinados nos sentidos. A Bíblia fala em Isaías 11 sobre Jesus, que ele não julgaria, baseado naquilo que veria, e nem por aquilo que ouviria. E eu sempre falo com os pastores e líderes para, quando aconselharem, de sempre estarem sensíveis ao Espírito. Assim devemos pastorear. E eu falei isso com os pastores, que nós precisamos pastorear vocês no Espírito. Mesmo estando ausente no corpo, na carne, ainda podemos pastorear você e orar por você no Espírito. E quando você está em oração, você entra então numa dimensão que não está confinada ao espaço. Você entra numa dimensão de tempo que na verdade é fora do tempo. Porque Deus pode até alcançar a outra parte do mundo e tocar em você, enquanto eu oro, confinado dentro do meu quarto. É o Senhor do tempo e do espaço, mais uma vez. Olha bem, em oração podemos viajar milhares de milhas. Através da oração podemos tocar no céu. Amém? Através da oração podemos até mesmo ir no profundo do coração do homem, que a Bíblia diz que a palavra de Deus faz. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Nós podemos orar por cura, podemos pedir por milagres para qualquer área da sua vida, sem ter que estar lá fisicamente. Isso não é lindo? E este verso me trouxe muito encorajamento quando eu já estava praticando isso. Não é que Deus me deu este verso e eu me animei, mas Deus confirmou comigo me dando este verso para dizer que é assim que deve ser feito. Pastorear é algo sobrenatural. Amém? Então confie em mim que agora mesmo os nossos pastores estão orando por você. Estamos orando por você e orando guiados pelo Espírito e orando por algumas áreas da nossa igreja que sabemos que precisam de oração. E até mesmo indivíduos que o Senhor coloca na nossa mente e coração. Amém? Então saiba disso, você é amado, você tem sido alimentado e pastoreado, até durante esse tempo, exceto não estarmos juntos fisicamente. Amém? Mas estamos no Espírito. E Paulo disse que pelo Espírito, ele contemplava a sua boa ordem e a firmeza da fé deles em Cristo. Glória a Deus. E eu sinto no meu espírito que é momento para nós ouvirmos esta palavra. E o Senhor me falou isso e eu estava meio lutando contra esta palavra que você vai ouvir hoje, mas é uma daquelas mensagens que você não quer pregar com medo de às vezes ser mal interpretado. Mas o Senhor falou comigo que muitas pessoas não conseguem orar
sem algum tipo de reserva, sem dúvidas, ainda tem dúvida no coração, ainda tem aquela voz que diz para elas, você não deve orar assim, citando até o Salmo 91. E até vozes agora mesmo dizendo que, tem muita gente profetizando o Salmo 91, mas nós temos que ser verdadeiros, temos que ser reais. E eu quero falar dessas coisas e também olhar nas Escrituras, porque o Senhor me falou que Ele quer que eu pregue isso, e Ele disse que eu quero que os meus filhos estejam firmes e que eles saibam que eu os amo, e eu quero que eles, todos eles, prosperem. E eu quero que eles sejam protegidos durante esse tempo. E eu quero que eles tenham boa saúde. Amém? Vamos olhar 3 João, capítulo 1, verso 2. Aqui diz, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha, o apóstolo João não queria mencionar alguma coisa que não fosse da vontade de Deus. Deus não permitiria esta declaração ser colocada nas Sagradas Escrituras se não fosse inspirada. Toda Escritura, a Bíblia diz, toda Escritura é divinamente inspirada. Amém? Pelo sopro de Deus. Amém? E eu creio que não somente a ideia de qualquer assunto que tenha sido inspirada, mas eu creio na plena inspiração das Escrituras. Eu creio que até as palavras foram inspiradas por Deus. Então eu creio que, se João está expressando algo de coração, que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, mas não é da vontade de Deus, é só um desejo de João, então não estaria nas Escrituras. Porque nas Escrituras, João ou Pedro ou Paulo eram só secretários. Eram secretários, eles só escreviam aquilo que o Espírito Santo ditava e também soprava neles para escrever. Até as palavras são inspiradas. Por exemplo, no livro de Gálatas, Paulo começa a discutir e falar de uma letra. Ele disse a promessa foi feita à sua semente singular e não às sementes plural. E Paulo usa o argumento e não é as sementes como a geração de Abraão, a sua descendência, ou seja, os seus descendentes, o povo judeu, ele não está falando de sementes ali, mas a promessa foi dada à sua semente singular. E Paulo discute baseado em uma letra. Amém? Sem o S, no nosso idioma falaríamos que aquela semente é Cristo. Amém? Então até uma letra mesmo foi inspirada por Deus. Certa vez Jesus falou aos saduceus que não criam. Aquele grupo não cria na ressurreição dos mortos e Jesus disse a eles, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus disse a eles, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E naquela época, Abraão, Isaque e Jacó já tinham até morrido e estavam com o Senhor. E o Senhor ainda usou este verbo, eu sou, só uma palavra, sou. Ou seja, ainda sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer o quê? Que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos em algum lugar. Amém? Porque Deus disse, eu ainda sou o Deus deles. Amém? Ainda estão vivos. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Amém? Ele falou isso. E perceba que os saduceus nunca falaram alguma coisa dizendo, você não pode discutir um argumento só com uma palavra. Você não sabia que as Escrituras são inspiradas só nas ideias, não palavra por palavra. Sabe por quê? Eles sabiam, até naqueles dias, que as Escrituras eram inspiradas. Amém? Então, João disse, amados, agapitose. Quem melhor do que João, o apóstolo do amor, que sabia que ele era amado profundamente pelo Senhor? Ele se chamava do discípulo que Jesus amava. Então Deus o usou para expressar a sua vontade a nós. Amados, desejo mais do que tudo. Tem uma versão que diz mais do que tudo. E nessa versão diz eu desejo. Olha bem esta palavra. Pode ser usada como oração no grego ou também pode ser desejo. É usada para ambos. Por exemplo, essa palavra é usada em Tiago quando diz confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros e não desejar para que todos sejam curados, mas orar. Então aqui pode ser orar. Eu desejo ou eu oro para que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma.